Olá, boa tarde, amigo internauta. Você que está aí navegando pelas mídias sociais, está dentro do Facebook, nessa tarde, quase noite, né, 17h03. Como sempre, e de praxe, a gente está aqui dentro do Teresina 275, hoje com esse cenário da sala de estar, e nós estamos trazendo hoje o empresário, o empreendedor Benjamin Benchimol, que faz parte da família Benchimol, que é uma família bastante tradicional aqui em Manaus, e também uma família bastante empreendedora. Né? Boa tarde, Benjamin, obrigado aí pela presença. A gente sabe que todos os empresários têm uma vasta agenda, né? E a gente tem, né, a gente fica muito feliz quando vocês aceitam o nosso convite. Obrigado aí pelo aceito do nosso convite. Obrigado, Chiro, pelo convite. Obrigado. Espero poder contribuir com alguma coisa aqui para o seu programa. Vai contribuir sim, né? E você que está aí do outro lado, quiser fazer alguma pergunta, vai mandando as suas perguntas aqui nos nossos comentários. O Benjamin Benchimol, ele tem uma fábrica de tintas no Distrito Industrial, que se chama Horus Química, e fabrica as tintas City Color, que provavelmente você deve conhecer aí, você que já deve ter reformado a sua casa, ou já deve ter feito uma pintura na sua casa, deve conhecer aí as tintas City Color. E eu queria, Benjamin, que você pudesse falar um pouquinho, né, da fábrica, quando iniciou, por que iniciou, como que você identificou essa oportunidade de ter uma fábrica aqui em Manaus. Bom, a fábrica tem 4 sócios, eu e meu irmão, Jonathan, junto com outros 2 sócios. Inclusive o Jonathan já esteve aqui com a gente recentemente. Exatamente, os 2 sócios de São Paulo, Moraes e o Roberto, que já tinham uma fábrica de tintas industriais em São Paulo, tem uma fábrica em Guarulhos, e eles eram fornecedores da Fogás de tintas para repintura de botijões e tintas para requalificação de botijões, e formou-se uma amizade e nessa amizade sempre cogitava-se abrir uma fábrica de tintas, e nós pensamos em abrir uma fábrica de tintas imobiliárias ou decorativas, e também ter um pequeno foco na área industrial. E daí surgiu essa ideia, nós começamos a estudar, a pensar sobre o assunto, e essa ideia saiu do papel. Então, em 2003, nós fundamos a empresa, começamos as operações em 2004. 13 anos de vida, então. Exato, 13 anos da fábrica de tintas da marca City Color. E quando a gente fala de tinta, a gente sabe que é um mercado bastante concorrido, até porque eu acho que existem várias marcas nacionais, né? Qual que é o desafio desse segmento, né, de competir com essas marcas, até porque eu sei que vocês trabalham com qualidade, então a tinta de vocês, né, tem um valor agregado, tem um preço, né, que equivale à qualidade do produto, não entra nessa guerra de preço. Qual que é o maior desafio desse segmento, Benjamin? O desafio grande você tem, de um lado, marcas consagradas nacionalmente, como Coral e Souvenir, e do outro lado tem empresas médias e pequenas no Brasil que fornecem tintas para lojistas do Brasil inteiro. E o desafio é você posicionar uma tinta e que ela tenha um bom custo-benefício e que se proponha a fazer, ter qualidade dentro de um preço que não seja igual ao das grandes marcas do Brasil. Então, a nossa proposta nunca foi a de ter a tinta mais barata, mas de ter uma tinta intermediária que possa ter uma boa qualidade para o cliente final e, ao mesmo tempo, um preço que não seja tão caro quanto das marcas principais do Brasil. Qual o mercado que vocês atendem hoje? Nós atendemos os mercados do Amazonas, de Roraima, onde temos excelente participação, e temos uma pequena participação também no oeste do Pará, em Rondônia,
onde fazemos algumas vendas esporádicas. Mas esses são os mercados principais que nós atendemos. A tinta ela tem uma limitação geográfica até onde ela consegue chegar. Pelo menos as tintas imobiliárias têm essa condição. E nós conseguimos chegar nesses mercados com preços competitivos e estando dentro do mercado. Bom, quando a gente fala de Benchimol, não tem como a gente não ligar primeiramente a marca Bemol, né, a rede de lojas Bemol, e também a Fogás, que é onde o seu irmão, né, o Jonathan, que esteve aqui recentemente fazendo aqui um bate-papo com a gente. E aí você faz parte do conselho, né? Você faz parte desse grupo de empresas. E a gente percebe que a família é bem empreendedora. Você acredita que o empreendedorismo ele é influenciado pela família, pelos pais, ou então pelos clãs? Me fala um pouquinho dessa relação, né, da família Benchimol com o empreendedorismo e se você acredita que isso faz parte do gene ou não, ou de repente tem pessoas que resolveram seguir um outro tipo de carreira. Eu acho assim, como exemplo, tem o meu pai que tem 83 anos, completa esse ano 83 anos, e até hoje é um investidor que aceita riscos e não tem problema com risco. Seu pai está na operação ainda ou não? Meu pai, ele vai para a empresa, ele trabalha, ele se envolve, ele participa mais do conselho pela idade, mas ele ainda é uma pessoa ativa e gosta muito de participar das decisões da empresa e está sempre presente com bons conselhos e com sabedoria que só o tempo pode dar. E a vivência também. Então, eu acho que o empreendedor, existem certas características individuais que fazem da pessoa um potencial empreendedor. Nem todo mundo tem aceitação a risco, está disposto a apostar. Então, eu acho que o que faz um bom empreendedor, algum lado são características pessoais, e do outro lado a formação, que eu acho que é indispensável para um bom empreendedor, né? O bom empreendedor é aquele que estuda o mercado, que faz um business plan antes de começar o negócio, é aquele que estuda para se preparar para ser um bom empreendedor. Eu acho que esse é o bom empreendedor que tem que buscar todas as ferramentas possíveis antes de empreender e depois que começar a empreender. Perfeito. Bom, eu vou fazer o seguinte, aqui é ao vivo, então a gente não consegue editar. E o sol está baixando, você está percebendo? Né, que nós estamos pegando bem o pôr do sol e o pôr do sol está vindo bem para o nosso rosto. Então, o que eu vou fazer? Pela primeira vez ao vivo, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para você sentar ali, naquele banco, e aí hoje eu vou virar a câmera para lá e a gente continua o nosso bate-papo, tudo bem? Então, dá uma sentadinha ali. Senta aqui. Perfeito. Bom, fizemos aqui já um MacGyver na nossa época. A gente fala muito do MacGyver, né? E a gente vai continuar o nosso bate-papo. Está pegando algum reflexo do sol aqui, mas tudo bem. Vamos lá continuar, né, o nosso bate-papo aqui do empreendedor. Bom, e você tem filhas, né? Tem. São quantas 3 filhas? 3 filhas. E você acha que as filhas vão seguir essa carreira ou elas vão para, né, uma carreira mais solo ou uma carreira de profissional liberal? Qual que é o caminho que você acha? Eu não sei. Minhas filhas, elas vão tomar o rumo que elas escolherem. Eu tenho filhas de 16, de 14 e uma bebê recém-nascida. Então, elas vão tomar os rumos que decidirem tomar. Se quiserem entrar para as empresas, isso aí é uma decisão pessoal. Claro que antes tem que se preparar, tem que se formar, tem que estudar. Mas
eu não encorajo nem desencorajo elas a entrarem nas empresas. Elas têm que tomar os rumos delas e buscar a atividade profissional que elas quiserem. Eu acho que antes de qualquer coisa, o bom profissional é aquele que faz o que gosta. Então, eu espero elas decidirem o que elas querem fazer. Que ótimo, que ótimo. O Benjamin também, a gente já teve algumas corridas juntas, né? Eu lembro que eu comecei a correr, ele começou a correr depois. E eu lembro que numa dessas corridas, na descida da Paraíba, eu vi ele, aí eu passei por ele e falei, vamos lá, Benjamin, eu acho que era uma das suas primeiras corridas, né? E hoje, na realidade, hoje ele está anos na minha frente, porque ele já fez 3 maratonas, ele já fez 5 meias maratonas, e eu já fiz apenas uma meia maratona. E ele falou, olha, nós vamos correr uma maratona junto, né? Pelo menos uma meia. Falei, uma meia talvez a gente possa até correr, mas uma maratona eu não consigo, né, visualizar que, de repente, eu consiga fazer isso, né? E eu que sempre digo que o nosso maior inimigo é a mente. Eu queria ouvir um pouquinho de você, Benjamin, você que iniciou a corrida, por que você iniciou? Né? E quais são os desafios, na realidade, de você correr 5? Normalmente a gente começa correndo 5, depois 10, depois vai para 21 e depois uma maratona de 42. Me fala um pouquinho dessa iniciação, quantos quilos você tinha e quantos você perdeu, né? Me fala um pouquinho dessa trajetória. Eu, quando comecei a correr, eu estava com 81 quilos, mais ou menos. Mas eu acho que estava com 81 quilos, eu perdi de lá para cá, eu estou pesando hoje 78, mas já tive quando corri a minha última maratona com 74, ou 75. Mas a corrida ajudou a perder peso, a ganhar massa muscular, e esse processo de corrida é natural. Eu acho que quando eu comecei, era uma atividade que eu gostava e era uma atividade que ajudava com o gasto calórico. E com o tempo eu gostei das corridas de rua, era um ambiente que era muito jovial, muito alegre. Você vai para as corridas, você conhece muita gente, você se diverte. E a corrida, embora seja um esporte individual, existe muita troca com as pessoas que correm também, muitas pessoas incentivam um ao outro, e cria-se um ambiente de muito coleguismo, e isso é muito bacana. Às vezes você está numa prova longa, uma pessoa do lado passa, te oferece uma água, então, assim, é muito bacana, e com o tempo você corre uma primeira corrida de 5 km, corre mais uma, aí os amigos incentivam, vamos correr uma de 10, se você topa o desafio, e assim por diante, até você correr uma maratona ou uma ultramaratona, o que seja, né, o seu desafio. Eu encaro a corrida como um desafio pessoal e uma meta, porque fica mais fácil para eu treinar sabendo que eu tenho uma meta. A minha meta vai ser correr aquela maratona, então eu vou treinar, eu vou me preparar para correr. E quando eu fui correr a primeira maratona, eu treinei intensivamente por 3 meses com o professor Erivelto Almeida, e eu treinava 6 dias por semana, sem falta, e foi realmente, eu adotei aquilo com muito rigor, para conseguir correr a primeira maratona. A segunda e da terceira eu treinei duro, mas não tão duro quanto a primeira, porque na primeira eu não sabia. Mas você consegue criar algum link da maratona, do desafio da maratona, para o desafio de ser empreendedor? Tem alguma analogia? Eu acho que sim. Tem a preparação, o planejamento. Tem a preparação, tem o planejamento e tem a disciplina. No começo do século XX, havia uma corrida para disputar entre grupos
dois grupos, um grupo inglês e um grupo norueguês, para ver quem chegava primeiro ao Polo Sul. A equipe do Amundsen e a equipe do Scott. Eu vi esse filme, muito interessante. E a equipe do Amundsen adotava uma ideia que era o marco das 20 milhas. Todos os dias, havendo neve, tempestade, eles caminhavam 20 milhas todos os dias. E isso era rigorosamente como eles faziam. O grupo do Scott, o grupo inglês, eles, quando tinha tempestade de neve, eles paravam. Quando o tempo abria, eles caminhavam 40 milhas. E ficavam alternando de forma pouco disciplinada. O resultado disso foi que o grupo, a equipe norueguesa, conseguiu chegar ao Polo Sul e retornar, e a equipe inglesa morreu tentando. Embora trágico, ele ensina que é preciso disciplina e um rigor para você atingir o seu objetivo. Então, para você correr uma maratona, você tem que ter aquela disciplina de treinar regularmente e ter um treino planejado por um profissional. Ou seja, o paralelo com o empreendedorismo é o seguinte: a disciplina, todos os dias está trabalhando por uma empresa melhor, para atender melhor o seu cliente, e, em segundo lugar, ter um planejamento para saber o que você tem que fazer para atender melhor ou para chegar no seu objetivo, que é o caso da maratona. Eu vou fazer uma pergunta que vale para os dois: maratona e empresário. Na maratona, nas 3 provas que você correu, em algum momento você chegou a pensar em desistir em alguma dessas provas? De falar, pô, não dá mais, não dá, não aguento, cãibra, ou não, ou pelo planejamento foi tranquilo. Não é tranquilo não, mas foi desafiador, mas em nenhum momento passou pela cabeça desistir. Eu posso dizer o seguinte: nenhum momento passou a ideia de desistir. Numa das maratonas eu tive que caminhar até o final, porque eu tinha feito eu achava que eu podia mais do que eu podia. Então, subestimou. Eu achei que eu conseguiria correr num certo pace durante a prova toda, e o pace é o tempo por quilômetro que você roda, e eu achava, porque eu corria uma prova menor, nesse pace eu iria conseguir manter esse pace por 42 quilômetros, e eu me enganei. Então, eu tive que, nessa prova, nos últimos 10 quilômetros, caminhar, correr, e no final, mais caminhar do que correr. Isso foi um erro de planejamento e erro de autoconhecimento, que eu achava que eu podia mais e eu não podia. Até porque o corpo humano, às vezes você acorda, você está um pouquinho ruim, você não dormiu muito bem hoje. Então, assim, essas coisas acontecem. E o paralelo com o empreendedorismo é que, às vezes, você, no empreendedorismo, dá um passo maior do que a sua perna, que também é perigoso e pode causar até a perda do negócio como um todo. Mas já pensou em desistir também como alguma coisa que você já abriu? Fala, não, acho que eu vou desistir, não dá. Passa isso pela cabeça alguma vez? Eu acho que de todo empreendedor, às vezes, ele está com a cabeça quente e passa alguns pensamentos dessa natureza, porque você teve alguma dor de cabeça com um colaborador, ou algum revés na justiça do trabalho, alguma coisa que te aborrece, que você acha injusto, que você acha que faz não valer a pena. Mas eu acho que o que o empreendedor deve fazer é não tomar medidas com a cabeça quente. Eu acho que ele tem que sempre esperar esfriar, acalmar, analisar com mais razão do que a emoção, como está o seu negócio, e tocar em frente ou não.
Até porque, pelo próprio perfil, o empreendedor já tem uma dominância, um sangue mais quente, é mais impossível, né? Então, acho que esse é o desafio, né? De dar uma paradinha para pensar com mais calma. A gente sempre toca no assunto aqui, Benjamin, com relação à política, né? A gente sabe aí que o Brasil passa por mudanças. A gente tem um exemplo de São Paulo aqui com relação a um empresário, né, ter sido eleito prefeito de São Paulo em primeiro turno. O que você acha sobre o empresário na política? Você acha que aqui no Amazonas, até para governador no ano que vem, você acha que exista algum empresário que, de repente, tem esse perfil para se candidatar e seguir os passos que o João Dória deu em São Paulo? Olha, sinceramente, eu acho que tem várias pessoas capacitadas no Amazonas para concorrer ao cargo do governador. Muita gente boa, mas eu acho que também tem muita gente boa que não quer se envolver com política. Então, isso é uma pena, porque essas pessoas talvez seriam capazes de dar um impacto, de fazer reformas, de olhar as coisas no longo prazo, de fazer um planejamento melhor. Poderiam fazer uma gestão mais voltada, menos voltada para a política, e mais fazendo as coisas que precisam ser feitas, a despeito de qualquer custo político. E eu acho que eu ouvi dizer que tem alguns até interessados, mas eu acho que a política afasta muita gente boa, e isso é uma pena, porque essas pessoas poderiam estar ajudando muita gente e se elegendo. Muitos citam o Jaime, né? O Jaime é teu primo. Jaime é meu primo. Eu não tive a oportunidade de perguntar para ele ainda, mas consegue abrir aqui que se ele tem esse perfil ou não, o que ele acha da ideia? Você já deve ter, né, acessado essa pergunta para ele, ou então no meio da família. Eu acredito que o Jaime corre dessas propostas. Eu acho que tem muita gente que conversa com o Jaime, vamos, não sei o que e tal, e ele foge. Mas, assim, é uma questão pessoal. Eu acho que não é uma escolha fácil. Eu acho que deveria ser assim. Eu acho que o serviço público deveria ser um serviço em que as pessoas saem dos seus afazeres e assumem o serviço público exatamente para dar a sua contribuição, e depois retornam ao serviço particular e deixam a coisa pública um pouquinho melhor do que quando saíram. Mas, infelizmente, a gente tem uma situação em que a política vira profissão. Então, a pessoa vira político profissional, vive disso, e isso não é bem o caminho do serviço público. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, Benjamin, eu queria que você desse uma dica, pelo menos uma. A gente sabe que muitas pessoas que assistem a gente aqui são pessoas que gostariam de empreender, às vezes falta coragem, às vezes para uns faltam, né, recursos financeiros. Qual dica que você daria para quem sonha em ter um negócio próprio? Se for uma e, de repente, a mais essencial nesse momento de planejamento. Eu acho que, primeiro, é se preparar. Fazer algum curso, pode ser um Empretec, algum curso sobre empreendedorismo, para que você esteja preparado para o desafio. Porque quem quer empreender já tem no sangue aquela vontade, aquela disposição ao risco e tudo mais que precisa ter. Mas precisa ter outras ferramentas também para estar preparado para o que vem à frente, tá certo? Então, a gente tem contato com muitos empreendedores, muitas pessoas que querem abrir lojas, que querem duplicar ou comprar uma outra loja, querem empreender e etc., mas muitas vezes não conseguem ver o capital de giro que vai ser necessário para esse empreendimento. Eles não conseguem ver os desafios, não conseguem ver os desafios de gestão, as dificuldades que vão ter por estarem fazendo uma gestão à distância. Então, tudo isso são coisas que você pode se preparar melhor, que o empreendedor pode se preparar melhor,
fazendo cursos e se preparando para ser empreendedor. Eu acho que essa é a minha dica. Bom, então a dica, busca pelo conhecimento, nessa preparação, esse planejamento, que quem é nato normalmente não segue esse caminho, né? Ele está dando uma dica de ouro, se você puder unir o planejamento, a busca pelo conhecimento para errar menos e talvez correr menos riscos de quebrar, é você fazer cursos e buscar esse conhecimento. Benjamin, muito obrigado aí pela sua presença. Obrigado, Chico. Né? Eu agradeço aí esse tempo dedicado para a gente. Benjamin é dono um dos sócios proprietários da Horus Química, que é uma fábrica no distrito, faz parte da família Benchimol aí, que tem a Rede Bemol e a Fogás, e a marca de tintas que ele comercializa é a Citicolor. Se você gostou desse nosso bate-papo, dá uma compartilhada aí para que mais pessoas, né, que têm interesse pelo empreendedorismo, tem interesse aí que de repente está meio desempregado e precisa, né, de uma motivação e de ensinamentos e talvez de entender como que funciona a cabeça de um empreendedor nato, para que essas pessoas possam de repente aí ter coragem e ser o dono da sua própria vida. Então, para você que esteve aqui com a gente, muito obrigado. A gente volta aí na próxima quarta-feira, diretamente aqui do Teresina 275, esse empreendimento da Ingeco aqui no bairro de Adrianópolis, com mais um empreendedor, com mais um empresário que move a nossa economia. Valeu, obrigado. Obrigado, Benjamin. Obrigado.